Olá, pessoal. Nós vamos dar continuidade à nossa aula e vamos continuar falando de escravidão. Muito bem. Então, hoje nós vamos trabalhar a diversidade do trabalho escravo e todas essas possibilidades de trabalho no Brasil colonial. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos começar pelo trabalho escravo no campo. Ok? Então, a gente vai começar com o trabalho escravo no campo, também chamado de escravo do eito, ou mesmo escravo da lavoura. Essa escravidão ela tem algumas especificidades. Por exemplo, trabalhavam no eito, trabalhavam na lavoura, no campo. E a principal característica dessa escravidão no campo é que o trabalho é feitorizado, o trabalho era feitorizado. Welton, o que é um trabalho feitorizado? Um trabalho feitorizado é aquele que é mediado pelo feitor, ou seja, o feitor tem um papel fundamental nessa relação de trabalho. E qual seria o papel desse feitor? Bom, primeira coisa, o primeiro objetivo do feitor é garantir a produtividade. Ou seja, essa produtividade escrava ela só é possível graças ao papel que o feitor desempenha. Ele garante a produtividade promovendo a mediação da violência. Welton, o que marca a escravidão no Brasil? Eu diria duas bipolaridades, duas dualidades. Então vamos colocar assim. A primeira é que a escravidão ela é uma relação de violência. Logo, ela é também uma relação de resistência. Da mesma forma que há a violência contra o escravo, há a resistência desse escravo contra a violência. Claro? O segundo objetivo, a segunda dualidade é exatamente o que, na minha opinião, marca a escravidão no Brasil, que é a negociação e o conflito. Escravos e senhores, a miúde, estão negociando, a miúde, estão conflitando. Tudo bem? Então, não podemos perder isso de vista. O que marca a escravidão no Brasil? Número 1, violência e resistência, negociação e conflito. Muito bem? Entendemos isso? Onde é que o feitor entra nessa história? O feitor, ele promove a mediação da violência. A violência que é inerente à escravidão, ela é mediada pelo feitor, ou seja, o chicote que aparece no lombo do escravo é o chicote do feitor. Muitas das vezes, o escravo ele tem um ódio do feitor, mas não odeia o senhor, porque não é a mão violenta do senhor que muitas vezes aparece. Muitas das vezes o que aparece é a mão violenta de quem? Do feitor. Então diga para eu continuar, diga eu entendi. Entendeu, meu filho? Então vamos avançar. Eu queria destacar aqui duas instalações. Isso aqui é a Casa de Moenda. Ou seja, na Casa de Moenda, quem é que trabalha? Os escravos, obviamente, supervisionados por um trabalhador livre assalariado, que eu vou já voltar a falar aqui. Então, nós temos uma moenda aí com tração animal e a outra com tração humana. E, na verdade, isso tem a ver com o tamanho do engenho e do potencial de produtividade deste engenho. Tudo bem? Então, vamos avançando. Ainda na cana-de-açúcar, eu tenho várias edificações, né? Eu tenho a casa de Mascaval, eu tenho a casa do engenho, eu tenho a casa de purgar, eu tenho a caldeira onde os escravos vão cozinhar o açúcar para virar melaço, que mais tarde vai virar o açúcar mascavo, que depois vai para a Europa para ser embranquecido. Muito bem.
eu quero chamar atenção para ti para um grande detalhe. Quando a gente pensa na escravidão, na lavoura canavieira de forma geral, geralmente vem à nossa cabeça a mão de obra escrava, e isso está certo. Porém, mesmo na lavoura canavieira, já havia a presença da mão de obra livre e assalariada. Em todas as etapas da produção do açúcar, do canavial, passando pela casa de moenda, pela caldeira, pela casa de purgar, pela casa de engenho, em todas essas etapas havia a presença do trabalhador livre e assalariado. Então, repete comigo com alegria. O que marca? Qual é a relação de trabalho na cana-de-açúcar? Resposta. Você vai repetir comigo. Era marcado essencialmente pela escravidão. No entanto, coexistia a mão de obra livre e assalariada. Muito bem. Diga ok. Então, isso é importante de perceber. A cana-de-açúcar ela utiliza mão de obra escrava indígena, mão de obra escrava africana, bem como a mão de obra livre e assalariada. Nem todo mundo que veio para o Brasil era rico fazendeiro. Não te esquece dos degredados, não te esquece dos brancos pobres. Esses brancos pobres, a historiadora Lilian Schwartz chama de os homens esquecidos da história. E nós não devemos esquecer desses homens que já foram esquecidos ao longo de muitos anos na nossa historiografia. Tudo bem? Então, eu queria chamar a tua atenção aqui para um fenômeno muito importante chamado brecha camponesa. Eu já falei no outro vídeo, eu só vou aqui sintetizar de forma bem mais rápida. Então, a brecha camponesa era a possibilidade desse escravo receber do seu senhor um pedaço de terra, que ele trabalhava no seu horário de folga, fora do horário de trabalho dele, no engenho, e aí ele podia criar animais, plantar outros gêneros, né? Esses gêneros servia de alimento para esse escravo, porém, o que ele não conseguia comer, ele vendia. Ou seja, esse escravo, além de escravo, trabalha como um camponês, como um agricultor. E para isso nós chamamos de brecha camponesa, que é essa terra que ele recebe para, repete comigo, diga usufruto. Não ouvi? Muito bem. Usufruto. Usufruto quer dizer o quê? Que o senhor não entrega a terra para ele, a propriedade passa a ser do escravo. Não. O escravo ele usufrui enquanto for conveniente para o senhor. Tudo bem? Isso é excelente para o senhor, porque ele vai ter o melhor escravo a custo zero. Não custa nada esse escravo, e é um escravo que não vai fugir, porque tem a esposa dele, tem a casa dele, os filhos dele, vive melhorzinho. Então, é um escravo que ele é bem disciplinado. Tudo bem? Agora, eu quero ainda aprofundar essa diversidade do trabalho escravo no interior do Brasil colonial e imperial, né? Ou seja, o escravo é aquele ser que não tem a sua propriedade. Porém, a atividade que ele vai desenvolver, a função que ele exercia, definia o tipo de relação que ele estabelecia com o seu senhor. Correto? Dependendo da ocupação que ele vai exercer, isso implica no tipo de relação que ele tem com seu senhor. A relação, de repente, de um escravo do campo não vai ser a mesma relação de um escravo urbano, de um escravo de ofício, de um escravo de aluguel. As relações elas vão variando e elas são muito rarefeitas e há uma variação muito grande nesse tipo de relação, tudo bem? Então vamos trabalhar. Vamos começar aqui pelo escravo doméstico. O escravo doméstico
eu não preciso nem falar para ti, né? Que é o escravo que trabalha onde? Deixa eu te ouvir. Não consigo te ouvir, né? Mas eu sei que tu respondeu para mim. Trabalha na casa. E o que que faz o escravo doméstico? Em outras palavras, tudo. Ele serve de cozinheiro, de cozinheira, de lavadeira, de ama de leite, de mucama. Eu não sei o que é uma mucama. Observa aí na imagem essa negra abanando esse casal na refeição. Isso é o que nós chamamos de mucama. É aquela negra que vai dar banho na sinhá, que vai abotoar a roupa da sinhá. É aquele negro que vai calçar a bota do Senhor. São mucamas. Capatazes e outros. Tudo bem? Então, o escravo doméstico, ele é um escravo que tem um tratamento diferenciado, ele é um escravo que ele mora bem, mora na casa do Senhor. Não preciso nem falar que tem que ser um escravo mais dócil, jamais pode ser um escravo que acabou de desembarcar da África, aquele escravo que nós chamamos de boçal, aquele escravo que não conhece a língua, que não sabe nada, nem onde ele está, muitas das vezes. Então, é um escravo que o pai já nasceu no Brasil, ele já nasceu no Brasil. É um escravo bem mais dócil, que tem uma relação de estrita confiança com o Senhor. Tudo bem? Então, esse escravo, ele fazia, por vezes, trabalhos um pouco complicados, como esse aí. Ó. O escravo está carregando o Senhor. Imagina, meu filhote, o Senhor chegar para o seu escravo e falar: Preto, me leva até Castanhal. Imagina, 70 quilômetros. E tinha que carregar o Senhor. Tinha escravo chamado de malhado. No, no, no Rio de Janeiro é malhado, né? Aqui pelo Nordeste chama-se de escravo tigre. Esses escravos, eles tinham que função, Elton? A função de transportar todas as fezes da casa do Senhor, da cidade, e levava para jogar em algum rio, algum córrego, algum riacho. Né? A gente vê isso em todos os lugares do Brasil. Por que, que ele é tigre ou malhado? É porque no ato de carregar as excreções fecais da casa do Senhor, acaba caindo na costa, urina, fezes, e ele acaba ficando manchado por causa do sol, e é um escravo fétido, é um escravo, inclusive, que fica segregado dos demais escravos, mas é um escravo doméstico. Tudo bem? Então vamos avançar. Chegamos aqui ao escravo de aluguel. Ele é muito simples, de tão simples, já caiu no Enem. O escravo de aluguel é aquele escravo que o senhor aluga para outro por um período, um dia, 2 dias, uma semana, depende da atividade. Como nós estamos vendo aqui nessa cena, a gente tem escravos transportando aqui. De repente, eu sou um comerciante e eu tenho uma casa de tabaco. Esse tabaco chega no porto, eu ainda não tenho escravo para transportar esse tabaco para o meu comércio, e aí eu alugo o escravo. A transação é entre os senhores. Então, quanto o escravo leva na transação? Adivinha? Nada. Absolutamente nada. No entanto, eu queria abrir um parêntese aqui e te dar uma informação preciosa. Muitos senhores, na tentativa de ter o seu escravo trabalhando com disciplina e compromisso para o outro senhor, ofereciam um pequeno valor para ele, um pequeno pecúlio. Ou seja, esse senhor, para estimular o seu escravo a fazer o melhor trabalho, para quando o senhor para quem ele está alugando pensar em alugar novamente, alugar dele, o que, que ele fazia? Ele dava um estímulo financeiro, né? R$ 1.000, R$ 2.000, e aí esse escravo vai, se esforça, faz o melhor trabalho, recebe esse pequeno pecúlio, e quando o outro senhor, muito satisfeito, pensar em alugar um escravo, vai procurar quem? O preto Elton, para alugar, porque eu fui lá, fiz o trabalho direitinho, e aí recebi do meu senhor um certo
pecúlio, que é esse valor que o Senhor negocia com o seu escravo. Você entendeu, meu filho? Muito bem. Dar aula para menino inteligente é muito fácil. É muito fácil. Vamos falar aqui agora de um escravo muito interessante, que é o escravo de ofício. Já ouviu falar? Claro que já, né? O escravo de ofício é aquele que goza de um conhecimento técnico, de um conhecimento tecnológico. Ou seja, ele é um carpinteiro, ele é um ferreiro, ele é um moleiro, um cirurgião, barbeiro. Ou seja, o escravo de ofício dispõe de um conhecimento, de uma profissão. E um escravo desse é muito valorizado na colônia. Tudo bem? Esse escravo de ofício desmente uma tese que foi recorrente nos anos 60, pela escola ali do nosso amigo Florestan Fernandes, Roberto da Mata, Fernando Henrique Cardoso. Já ouviu falar dele, né? Então, Fernando Henrique Cardoso defende uma tese estranha, que seria da coisificação do negro. O negro na colônia como coisa. A gente já entendeu que isso não é possível. O escravo ele é um sujeito. Um escravo negocia com seu senhor. E um escravo tem conhecimento técnico, tecnológico também. Então havia esses escravos de ofício, que desmente a tese de coisificação do negro. Tudo bem? Aturavam nos mais variados ofícios. Só para ter uma ideia, grande parte dos navios negreiros utilizava a mão de obra escrava. É isso mesmo. Mão de obra escrava. Escravo fazendo navio negreiro. Eu tenho formação superior e não sei fazer nem um barquinho de papel, quiçá um navio negreiro. Tinha escravo que sabia, então tem conhecimento aí de matemática, de, de, de física, lógico, tudo isso no senso prático, uma ciência prática, nada acadêmica, mas ele sabia. A altura do calado, como fazer ali o processo para o barco andar e atravessar esses oceanos todos. Muito bem? Tu está entendendo, meu filhote? Muito bem. Vamos falar aqui de um escravo que ele é bem interessante, que é o escravo de ganho. O escravo de ganho é aquele escravo que trabalha por conta própria na rua. O meu senhor chega comigo, Preto Welton, a partir de agora tu vai trabalhar como escravo de ganho. Então eu vou para a rua trabalhar, vender meu serviço e algum senhor por aí que vai me contratar paga a mim. E o Preto Elton põe dinheiro no bolso. Vou dar um exemplo para tu entenderes. Não existia sistema de abastecimento de água, então a água chegava na casa das pessoas em potes na cabeça de algum escravo, certo? Como você está vendo aqui na imagem. Olha aqui, tá vendo? Então esse escravo aqui, ele está trabalhando para alguém que não é o senhor dele. Então, por exemplo, eu vou carregar água para as pessoas e essas pessoas me pagam a minha jornada, o meu jornal. Era comum essa expressão desde a antiguidade, o jornaleiro. Jornaleiro não é aquela pessoa que vende jornal na rua. Quem vendia jornal na rua era o gazeteiro, que vendia as gazetas na rua. Gazeta Mercantil, Gazeta da Tarde, Gazeta de São Paulo. Então, nós temos muitas gazetas. E o gazeteiro tá rindo, né? Eu sei por que tu tá rindo. A gente não vai nem tocar nesse assunto. Mas o gazeteiro é quem vende as gazetas. O jornaleiro é quem trabalha pelo jornal, trabalha por uma jornada. Ele presta um serviço. Por exemplo, alguém está aqui nesse exato momento mexendo no meu telhado.
e no final do dia eu vou pagá-lo, ou seja, eu vou pagar a sua diária, eu vou pagar a sua jornada de trabalho. Tu está entendendo, meu filhão? Então vamos aprofundar agora. Então eu trabalho na rua, eu sou um escravo e trabalho na rua e vou ganhando dinheiro. Aí tu tá doido para me perguntar assim, Welton, e o senhor ganha o quê? Muito bem. O que que o senhor vai ganhar? O senhor vai ganhar o jornal. O que é o jornal? O jornal do senhor é o valor que era estabelecido entre o escravo e o senhor. Ou seja, era o valor que o escravo deveria pagar para o seu senhor, ou diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente. Ou seja, vamos imaginar que eu vou pagar para o meu senhor 60 mil réis de jornal mensalmente. Aconteça o que acontecer, eu tenho que trazer 60 mil réis para o meu senhor. Tudo bem? E aí eu vou vender na rua, eu vou vender cocada, eu vou vender quitutes, acarajés, vou vender cachaça, tabaco, eu vou vender abacaxi, como mostra a imagem aqui. Ou então eu vou prestar um serviço para alguém, com isso eu vou juntando dinheiro, vou garantindo o meu sustento e no final do mês eu pago para o meu senhor o jornal. O Elton, acontece desse escravo não conseguir pagar o jornal? Acontece. E quando isso acontecia? Lógico, a gente não pode perder de vista que a escravidão é uma relação de negociação e conflito. Então, os senhores e escravos vão negociar ali e, e vão chegar no entendimento para complementar no outro mês. Em algumas situações, o escravo, ao invés de estar trabalhando, estava jogando capoeira, ou participando de roda de samba, ou de vai para um terreiro de candomblé, e deixa de trabalhar por isso. Quando isso aconteceu, o Senhor o punia. Se vocês olharem aqui nessa imagem, esse colar de ferro aqui é exatamente porque esse senhor, esse escravo, no caso, aprontou alguma e o Senhor resolveu castigá-lo. Falando em castigo, vamos aprofundar aqui o nosso debate. Olha só, o que marca a escravidão? Mais uma vez, repete comigo. Era marcada, muito bem, pela negociação e conflito. Ok. Porém, era também marcado pela violência e pela resistência. Tudo bem? Hoje eu vou terminar essa aula falando da violência. Na próxima aula, a gente vai falar da resistência. Vamos falar de Palmares, de Zumbi e etc. Tudo bem? Então vamos lá. Como está vendo aqui nessa cena, esse escravo está apanhando em alguma oficina que o senhor está corrigindo com a palmatória, que foi usada até alguns dias desses atrás, né, para aprender tabuada, a gente entrava também na palmatória. Hoje seria algo quase que inimaginável, mas eu sou de uma geração que entrou na palmatória para aprender 9 vezes 9, que eu sei até hoje dá 81. Muito bem. Então vamos falar dos castigos. Há diversas formas de castigos, né? Além da palmatória, a gente tem os açoites de formas que era praticado de forma geral, né? Os escravos por algum motivo aprontavam e por algum motivo eles eram corrigidos, né? A gente não pode perder de vista uma coisa. Uma coisa. O Senhor legalmente ele não tem o direito de mutilar um escravo, quiçá matar um escravo. Só que uma coisa é o que diz a legislação, outra coisa é o que diz, é o que acontece na prática. Na prática, muitas das vezes, esses senhores exageravam na dose, levando o escravo a óbito. É óbvio também que o senhor não tem a intenção de levar o escravo a óbito. Da mesma forma que a gente vê alguns feminicídios, né, hoje cada dia mais corriqueiro, muitas das vezes o parceiro não quer matar a companheira, porém acaba matando, depois se arrepende o resto da vida, mas já fez a besteira e tem que ir para o xilindró. No caso da violência contra o escravo,
Deliberadamente, o Senhor jamais teria a intenção de matar um escravo, ou mesmo mutilar o seu escravo. Até porque uma propriedade dele, ele pagou por esse escravo. Só que, às vezes, perdia a mão, errava na dose e acabava matando o escravo, o que é crime, o que é ilegal. Já teve casos aqui em Belém mesmo, de senhor de escravo perder o direito de ter escravo por causa dos maus tratos aos seus escravos. Isso é muito interessante a gente refletir. Tudo bem? Essa cena aqui é bem interessante, cara. Em Ouro Preto, eu visitei uma senzala. Lá tem um museu, embaixo da antiga casa de fundição, e ali tem todos os instrumentos onde os escravos eram torturados. É impressionante. Quando a gente vê isso pessoalmente, a gente consegue imaginar o quanto esses escravos foram supliciados. Por exemplo, esse instrumento que a gente está vendo aqui embaixo, aqui em cima, onde o escravo apanhava, sobretudo quando ele fugia, ele apanhava até estourar a palma do pé. Isso aí está lá. Meu aluno, no dia que tu for em Ouro Preto, não deixa de visitar, né? Então, lá tu vais ver chicotes com ferros na ponta para machucar o escravo, valendo, né? Aqui do lado eu tenho o capitão do mato. Esse capitão do mato, muitas das vezes, trabalhava para a Câmara Municipal, por exemplo, do Rio de Janeiro, Câmara Municipal de Juiz de Fora, Câmara Municipal de Ouro Preto. Então, ele vai lá, captura o escravo, traz para a Câmara Municipal, esse escravo fica lá, até o senhor é, reivindicar a propriedade dele. Logo, o senhor vai pagar uma taxa para cobrir as despesas do capitão do mato, para cobrir as despesas de alimentação e hospedagem desse escravo, e aí o senhor leva. Se passar 30 dias e ninguém reclamar a propriedade do escravo, esse escravo vai a leilão. Então, eu queria encerrar essa aula, já está um pouquinho longa. Eu quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês, mas daqui a pouco vai chegar um exercício dessa aula para a gente ver se tu aprendeu ou não. Ok, meu filhote? Fiquem com Deus, continuem se protegendo aí, ok? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, beijo para vocês.